Amém. Hoje a frase é de São João Maria Vianney. Para você que gosta sempre de dar um clique aí na foto, mandar para os amigos, né? Quem não tem tempo a perder com Deus, perde o seu tempo. Olha que palavra maravilhosa, gente. Sabedoria, hein? Quem não tem tempo a perder com Deus, tá achando que tá perdendo tempo, né? Na verdade, perde tempo quem não fica com Deus, né? Então vamos ficar com o Senhor, fazer as escolhas no Senhor, né? E já começando agora, você que já deixou o seu canal ligado aí na Canção Nova, já querendo ouvir a Deus, Deus já está falando a nós e vai continuar falando, tá só começando. Então vamos cantar, você como eu, tenho certeza que acordou com muita sede de Deus, muita sede de rezar, muita sede de estar na presença dEle. Mas muitas vezes acordamos meio que desanimados para rezar. Então o que é preciso fazer? Pedir, vem orar em mim, Espírito Santo. Vem rezar em mim, Espírito Santo. Vamos juntos? Vem orar em mim, Espírito. 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 Vem fazer obra nova e ensinar um canto novo, 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 um canto novo, 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 ó Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar. Vem tocar em mim, Espírito. Vem tocar em mim, Espírito. Vem tocar em mim, Espírito. Vem tocar em minha alma, vem tocar em minha alma, me fazer um homem novo. Faz novo, 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 e me faz novo, e me faz novo, 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 ó Espírito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. É uma das palavras, para mim, mais comoventes do Evangelho. Eu sei que cada pessoa é tocada por Deus de uma maneira particular, de uma maneira especial. Às vezes, o que toca no coração de um não toca no coração do outro. Até mesmo quando a gente fala de um acampamento de oração, né? As pessoas vêm para poder fazer uma experiência da graça de Deus. Algumas são tocadas até as lágrimas. Outras são tocadas de imediato. Algumas não sentem nada, né? Parece que aparentemente nem foram afetadas. Outras demoram um pouco mais de tempo, não é? E interessante, às vezes duas pessoas fazendo ali o mesmo acampamento de oração, uma gosta e a outra não gosta. Uma se apaixona pela Canção Nova e pode ser que a outra, por alguma razão, até pare de ajudar, para você ver como as pessoas são diferentes. Como os corações são diferentes e diante das mesmas situações, a gente responde de modo diferente. Mas, para mim, essa palavra aqui, ela mexe profundamente com o meu coração.
E talvez mexa com o seu também. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 ao 12. Mas tudo tem a ver com a maneira como a gente abre o coração para Deus. Que nesta manhã a palavra do Senhor possa tocar o íntimo da sua alma, o mais profundo da sua vida, e desalojar inclusive essa tristeza que a gente estava falando aqui, não é? Que depois do pecado, a felicidade sai para dar lugar à tristeza. E a gente explicava, né? Essa euforia, essa ilusão de que a gente está bem. Cai a máscara e a gente percebe que só restou tristeza. Mas Deus é poderoso para desalojar a tristeza do mais profundo do nosso ser. Diz a própria Sagrada Escritura que a palavra de Deus é como aquela espada de 2 gumes que separa até as articulações. A palavra de Deus tem o poder de desalojar a tristeza dos nossos membros, das nossas articulações. A palavra de Deus tem poder de desalojar o pecado do mais profundo da nossa alma e de nos devolver a alegria, a paz, a felicidade. É o que eu desejo que essa palavra faça com você nesta manhã. Mas só o fará a quem quiser recebê-la. Esta palavra tem poder de salvar, mas só pode salvar aqueles que reconhecem que precisam de Deus nesta manhã. Aqueles que se reconhecem necessitados. Aqueles que se encontram diante de Deus nesse momento de mãos vazias. Aqueles que se sentem pobres, enfraquecidos. Aquele dos quais Nossa Senhora disse que saciou os indigentes de bens, mas despediu os ricos de mãos vazias. A palavra de Deus, ela só tem poder de preencher o que se encontra vazio. Porque o que está cheio já está cheio. Quem se acha rico, fique com as riquezas que tem. Mas aquele que se reconhece pobre e necessitado diante do Senhor não sairá desse momento de oração de mãos vazias, mas você será saciado de todo o bem que você precisa de Deus hoje. Eu tenho certeza que você precisa de um bem da parte de Deus hoje, como eu preciso desse bem, dessa graça de Deus nesse dia de hoje, nesta manhã. Então abra o coração e os ouvidos para acolher a palavra de Deus. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde Jesus estava e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: por que pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados?
Ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Nós vamos nos exprimir da mesma maneira. Me desculpe, mas nós não teremos outra palavra a dizer senão nunca vimos coisa igual. Se nós tivermos coragem de levar diante de Jesus e de colocar diante de Deus as pessoas e as situações que a nós parecem impossíveis de resolver. Situações que a nós parecem sem solução. Pessoas que nós desacreditamos que tenham saída, não é? Tanto fisicamente quanto também espiritualmente. Porque às vezes o problema é físico, mas em outros momentos o problema é dentro de nós. Em algumas situações a gente quebra o braço, a gente quebra a perna. Ficamos quebrados por fora, em outras nós estamos quebrados por dentro. E tem gente que se sente assim. Eu me sinto como um mecanismo quebrado. Uma máquina quebrada. Eu não sinto que eu funciono direito. Nós, se tivermos a coragem de nos levar diante de Jesus, nós vamos chegar a uma conclusão sobre a nossa própria pessoa. E diante dessa conclusão do que recebemos de Deus, diremos como estas pessoas, nunca vimos coisa igual. Quem leva as suas causas diante de Deus, vê aquilo que ninguém espera acontecer. E foi isso que esses amigos fizeram. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. A multidão estava apinhada dentro e fora da casa. Tinha gente em todos os cômodos. As pessoas estavam apertadas, umas em cima das outras. Junto à porta não havia mais lugar, na janela você não conseguia olhar para dentro da casa. Tamanha a multidão que estava em volta de Jesus. E o que Jesus fazia naquele momento? Pregava. Muito interessante, gente. Interessante. Não dá para separar no ministério de cura e libertação de Jesus a pregação das curas. Não dá. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabia. E sabia por ser Deus que Ele é. Ele sabia que sem fé não se pode curar as pessoas. Ele sabia que sem fé em Deus, a cura deixa de ser um sinal de graça e de salvação e se transforma em curadeirismo, em magia, em feitiçaria, em ilusão, em enganação. E às vezes até adoece mais a pessoa, porque confirma a pessoa no erro. Pode ser que a doença que a pessoa esteja enfrentando seja fruto do pecado dela, como provavelmente era o caso desse paralítico. Apresentaram um aleijado diante de Jesus. E Jesus vira para aquele homem em primeiríssimo lugar e diz, os seus pecados são perdoados.
Você é perdoado por Deus. Talvez porque esse homem tivesse chegado ao estado de entrevamento que ele chegou por causa do pecado. E quando falta a fé e acontece por alguma coisa, essa cura, ela pode confirmar a pessoa na enganação de que a vida errada, pecaminosa que ela está vivendo, aquela vida nociva que está matando a pessoa por dentro, que produziu nela uma paralisia, um entrevamento ainda pior do que o físico, que é o entrevamento espiritual. A pessoa não consegue amar, a pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não tem perspectiva de vida, a pessoa vive o inferno na terra e ainda corre risco de perder o céu e ganhar um inferno pela eternidade. É o pior entrevamento que existe, é aquele produzido pelo pecado dentro de nós. E às vezes uma cura sem fé vai confirmar a pessoa nessa direção, como continua vivendo sua vida do jeito que você está, que não vai dar em nada. Como se usa uma expressão hoje em dia, né? Pega nada não. Como se não tivesse consequência para aquilo que se faz. Gente, um dia nós vamos perceber que essa vida é uma caminhada e que nos leva a um lugar. Nós não podemos ter a surpresa de um dia abrir os olhos e descobrir que a gente está no lugar errado. Porque quando a gente fecha os olhos para essa vida, abrem-se os olhos para outra vida. Quando um dia eu e você fecharmos os olhos para essa existência e a gente morrer, nós vamos despertar para uma outra existência, para uma outra vida, a mesma existência, mas de um outro modo. Imagine que você, abrindo os olhos, descubra, Deus te livre e me livre, e a cada um de nós, que a gente chegou no lugar errado. Por isso que Jesus não fazia cura em pessoa que não tivesse fé em Deus. Para que a cura fosse um bem, não uma desgraça na vida dela. Para que ela tivesse oportunidade de salvação e não fosse aprofundada na perdição. Inclusive, Jesus fala para um povo que no dia do juízo final, aquelas cidades que viram os milagres que ele realizou terão um julgamento mais rigoroso, porque toparam com os milagres e mesmo assim endureceram o coração. E Jesus ainda disse, se tivesse sido feito Sodoma e Gomorra, os milagres que foram feitos aqui, aquela gente tinha se convertido. E gente, isso é sério demais, porque Sodoma e Gomorra se tornou, porque era o grande sinal do roubo, da desonestidade, da corrupção, da promiscuidade, da prostituição. Sodoma e Gomorra era o que havia de mais abominável. E Jesus diz, eles teriam se convertido se eles tivessem visto o que os olhos de vocês viram. Então por que nosso Senhor, quando não encontrava fé, ele não realizava a cura? Para que a cura fosse um bem e não um aprofundamento do nosso fechamento para Deus e do nosso egoísmo. Aí ele vira aqui para esses homens, né? Jesus estava pregando a palavra. Aqueles 4 amigos do paralítico já tinham feito uma experiência da graça de Deus com a pregação de Jesus. Que ninguém, gente, põe um homem pesado nas costas e carrega pela cidade inteira, atravessa a cidade, debaixo do sol da Palestina, do sol de Israel, não faz. Não faz, entende? Um homem na maca. Olha, depois de um tempo, pesa você carregar uma pessoa. Por mais magricelo que ele estivesse, mais que você dissesse assim, ele está doendo, o osso pesa. Correndo o risco de jogar esse homem no chão. Porque você carregar um indivíduo do quarto dele por uma ambulância de maca é uma coisa. E mesmo assim você já deve ter visto que agora as macas elas têm inclusive rodinha. Eles abrem, colocam a pessoa em cima e transportam na rodinha. Para quê? Para não jogar a pessoa no chão.
Eles botaram esse homem na maca e dá-lhe a andar, e sobe morro, desce morro, e é espaço de pedra, e tem que entrar aqui, entrar acolá, e debaixo do sol. Foi duro. Para fazer isso, eles tinham que estar convencidos de que Jesus tinha a resposta que o amigo deles precisava. Porque eles já tinham sido tocados e transformados por aquilo que eles ouviram de Jesus. Tanto que Jesus estava ali pregando, né? Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E como esses 4 não conseguiam apresentá-lo a Jesus por causa da multidão, nem pela porta, nem pela janela, diga para mim se esses camaradas sabiam ou não sabiam que Jesus tinha poder de curar esse homem. Eles levaram esse paralítico, meus queridos, que eu acredito que do pescoço para baixo esse homem não mexia. Ele estava acamado. Ele foi carregado deitado. E diz que o paralítico estava deitado na maca. Você me perdoe, mas se fosse eu já tinha sentado há muito tempo, se eu pudesse. Eu ia agarrar nas laterais dessa maca, eu ia pedir para eles me pegarem e me carregar no colo, porque o negócio não estava bom para esse paralítico. Não estava bom. Você imagine o desespero dele quando os amigos começaram a conversar entre si. A gente carregou ele até aqui. E agora, né? Levar ele de volta para casa. Não. Mas não tem jeito, a porta está bloqueada, tem gente demais. Um já tinha dado a volta na casa, olhado e falou, ó, porta dos fundos, bloqueada igual a da frente, a janela, tentei ali, mas não tem espaço, tem gente até na janela e ninguém arreda o pé. Tentei, quase me bateram lá. Eu tentei me enfiar ali no meio, me disseram que chegaram primeiro e que era para ficar lá atrás. Falei que tinha um amigo doente, eles falaram, todo mundo aqui tem alguma coisa. Tem doença, né? Tá bom. Depois eles discutindo e o paralítico ouvindo, até que um teve uma ideia que quase fez o paralítico andar. Quando disse assim, não, a gente abre um espaço no teto, se ele pudesse, olha, esse homem realmente estava aleijado, gente, porque se ele pudesse, ele tinha levantado e saído correndo. A gente abre um buraco no teto e a gente desce ele ali pela maca. Com certeza foi feito com cordas. Se eles desnivelassem aquelas cordas, algum puxasse errado, o que ia acontecer? Esse homem ia despencar de lá de cima igual uma pamonha. Para fazer isso e colocar o amigo em risco desse jeito, eles tinham que estar muito seguros do que eles alcançariam. Quando a gente tem fé, a gente tem certeza. A fé faz a gente saber o que ainda não aconteceu. E não é saber aqui, ó, mas é saber aqui, ó, dentro da alma. Eles tinham certeza que eles tinham que fazer aquilo. Que a parte que cabia a eles é levar o amigo diante de Deus. O paralítico, pelo jeito, não comungava ali da mesma fé dos amigos, não. Inclusive, deve ter pensado, agora minha situação vai ficar pior, porque morto é pior do que aleijado. Vou morrer. Mas quando você tem um amigo de verdade, esse amigo perde a sua amizade, mas não deixa de fazer o bem a você. Por isso que às vezes amigos brigam. Porque quando você é amigo de verdade de alguém, você não deixa de falar para ele a verdade e o que é bom para ele, só porque ele vai ficar aborrecido com você. Não adiantou os protestos do paralítico para não subirem ele com a maca. Não adiantou. Porque eles preferiam perder a amizade dele do que continuar vendo o amigo prostrado, enfermo, doente, caminhando para a morte. Como não conseguiam apresentá-lo a Jesus, por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava. E pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Veja, ele continuou deitado enquanto eles o desciam. Vendo a fé que eles tinham. Não o paralítico, por isso que Jesus disse ao paralítico. Vendo a fé que eles tinham.
pela fé dos amigos, Deus intervém junto ao paralítico. E a primeira graça que Deus concede, queira Deus seja a primeira graça para mim e para você também. A gente busca tantas graças, a gente busca muitos benefícios materiais. A gente pede emprego, a gente pede para passar num concurso, a gente pede para morar perto da família da gente. A gente pede dinheiro, a gente pede oportunidades, a gente pede promoção. A gente pede cura física, a gente pede tanta coisa, gente. Mas queira Deus, antes de tudo, o Senhor nos dê a maior de todas as graças, a única capaz de nos pôr no céu. Qual, Márcio? Filho, os teus pecados são perdoados. Hoje, nesta manhã, essa é a palavra que Jesus está dizendo para você. Esta é a palavra que nesta manhã nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer chegar a você como sacramental. Porque a palavra de Deus tem poder de perdoar os pecados. Nós que somos católicos, nós buscamos no sacramento da confissão esse perdão, não é? Ainda mais ali profundo, fecundo, esse perdão confirmado pela igreja. Nós buscamos no sacramento, porque o sacramento, ele nasce da palavra de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus e ele cumpre a palavra de Deus. A confissão, sem a palavra de nosso Senhor, tanto que é pela palavra de Deus que a pessoa absolvida pelo sacerdote é perdoada no fim. Nós católicos buscamos ali o sacramento da confissão, mas nós católicos sabemos que também na intimidade do nosso quarto ou até do nosso coração, quando nós estamos cercados por uma multidão, quando nós verdadeiramente arrependidos pedimos perdão a Deus, nós sabemos que o Senhor nos perdoa naquela hora. Como o Senhor perdoa você agora. Como Ele te diz nesta palavra, os teus pecados são perdoados. Quando há arrependimento sincero, gente. Quando tem desejo de mudar de vida. Desejo de mudar de vida. Quando tem a intenção de que, fortalecidos pela graça de Deus, nós pretendemos começar uma vida nova, o Espírito Santo não espera, não perde tempo. Ele entra no nosso coração e Ele transforma a nossa alma, nos dá saúde, nos dá alegria, nos dá amor, nos dá paz. O que nós estamos esperando para a gente tomar posse disso para a nossa vida? Filhos, os teus pecados estão perdoados. E teve gente que começou ali a bater boca e a perguntar, esse homem, ele lá tem poder de perdoar os pecados? Porque para perdoar os pecados, só Deus. Foi ótimo que eles tivessem chegado a essa conclusão. Peixe morre pela boca, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Resumindo, do meu modo, é como se Jesus, percebendo esse pensamento, dissesse, é só Deus que pode perdoar os pecados? É mesmo. É comigo, né? Então veja, dizendo para aquele homem, né, olhando para aquele paralítico, Jesus diz para ele, eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. E o paralítico se levantou à vista de todos, saiu carregando a maca, e todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Mas tudo começou com 4 amigos que tiveram a coragem de pegar o seu amigo querido enfermo e colocá-lo diante de Jesus. Gente, nós temos que aprender a levar as nossas fraquezas diante de Jesus. Porque enfermo não é só doente. Enfermo quer dizer também desprovido de firmeza, desprovido de força,
de força física e de força interior. Às vezes você não é uma pessoa firme interiormente, porque precisa de cura interior. Uma pessoa doente, ela é sempre fraquinha. Se a gente é doente interiormente, a gente é fraco interiormente. A nossa vontade é fraca, a nossa decisão é fraca, as nossas escolhas são confusas. Nós temos que aprender a levar as nossas fraquezas diante de Deus, a nossa enfermidade diante de Deus. Às vezes a nossa fraqueza é física. Santo Antônio Maria Claret, quando nos ensina o que pedir a Jesus em adoração, ele diz: nunca deixe de pedir saúde. Então ele disse isso, eu vou dizer duas coisas. Primeira, adore a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Adore a Jesus, primeira de todas. Segundo, quando você estiver adorando o Senhor, nunca deixe de pedir saúde. Porque tem pessoas que dizem assim, mas o momento de adoração não é momento de pedir. Momento de adoração é momento de você estar na presença de Deus com a sua realidade. É você colocar a Deus no lugar que é de Deus. E quando você pede a Deus coisas difíceis, inclusive impossíveis, todas as vezes que você pede a Deus algo impossível, você está declarando a divindade dele, porque só ele pode dar o que ninguém mais pode dar. Quando você pede a Deus algo impossível, você o está declarando todo-poderoso. Então quem é que vai me dizer que no momento de adoração a gente não pode pedir? Não, a gente não pode, a gente deve pedir. Pedir saúde, pedir luz, pedir graça. Olha, pedir tudo que a gente precisa, mas nunca deixar de agradecer. Inclusive antes mesmo de ver aquilo que a gente pediu acontecer para nós. Pode louvar, né? Levar as nossas fraquezas diante de Deus. Inclusive levar a religiosidade. Olha, quantos de nós cristãos, que por falta de fé, portanto por falta de firmeza, em vez de nós nos levarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se leva na macumba, a gente se leva num centro. A nossa fé não permite isso. E não estou falando mal de ninguém, não. Estou dizendo que é incabível a uma pessoa que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo e buscar a sua cura na macumba. E buscar na minha igreja, o pessoal não reza por essas coisas. Então eu estou indo lá, eu estou frequentando um centro espírita. Talvez você esteja frequentando esses lugares porque você não se deu a oportunidade que esses 4 deram ao seu amigo. Se você não tiver ninguém que te leve, se arraste até os pés de Jesus, mas se coloque na presença dele. Se coloque na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu inclusive pergunto isso a você. Quando eu fico doente, a quem eu apresento as minhas enfermidades? Quando a sua mente está perturbada, a quem você apresenta essa perturbação? Olha, gente, às vezes eu fico impressionado com algumas pessoas que hoje o primeiro passo delas no momento de fraqueza, de enfermidade ou de abalo, o primeiro passo, e isso me impressiona, é correr para um psicólogo. Psicologia é uma ciência importante e faz um grande bem, mas ao meu ver não deveria ser o primeiro passo. E muitos fazem isso porque são incapazes de conversar com as pessoas à volta, de procurar ajuda em quem pode ajudar. Às vezes pessoas que têm mais experiência, que já passaram por aquela trilha e que estão próximas, conhecem a realidade, pode ajudar a pessoa não vai. A pessoa não reza. Começou a sentir isso um pouquinho diferente, não vou... A pessoa não se coloca diante de Deus. E eu lhe digo, às vezes tem ajuda boa, especializada, inclusive muitos padres bons, que são inclusive psicólogos, atendendo gratuitamente, mas a pessoa não vai.
como se tivesse que separar da graça de Deus esse tratamento. Eu lhe digo, inclusive existem alguns tratamentos que não vão conseguir, por causa da gravidade do que a pessoa enfrenta, o resultado que ela precisa, mas a graça de Deus consegue. Então eu pergunto a você, a quem você se apresenta quando você fica doente? A Jesus? A quem nós confessamos as nossas enfermidades? Porque o Evangelho ele nos mostra que nós devemos levar as nossas enfermidades a Jesus. Nós devemos levar os nossos doentes diante de Jesus. Nós precisamos... E como é que a gente reza pelos nossos doentes? Como é que a gente leva os nossos doentes, as nossas enfermidades diante de Jesus? Pela oração e pela palavra de Deus. Por isso eu sou suspeito mesmo, porque eu sou fã de carteirinha da Canção Nova. Porque a Canção Nova, pela palavra de Deus e pela oração, pega a pessoa doente e coloca na presença de Jesus, ou faz como outros fizeram, pega Jesus e leva até a pessoa doente. Talvez você possa levar os seus amigos na presença de Jesus, ou você se colocar na presença dele. Às vezes vai ser preciso buscar Jesus e levar até a pessoa. Olha quantas vezes nós vimos isso se cumprir no Amor Vencerá. Verdade. Pela força da oração, orada na palavra. Porque isso é uma coisa maravilhosa no Amor Vencerá. Ora-se com a palavra de Deus nas mãos. Ora-se a oração de Cristo na palavra. É Cristo quem ora ali. Olha, quantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida, a palavra de Deus ela foi como uma flecha certeira para furar aquele furúnculo e expurgar, tirar dali toda aquela inflamação que estava matando a pessoa por dentro. Hoje, nessa manhã, nesse final de semana que está começando, eu quero convidar a todos nós a levarmos as nossas fraquezas diante de Jesus, pela palavra e pela oração. Nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos oração. Então a gente não está no prejuízo em relação a esse paralítico, não. Aliás, nós estamos pela vantagem. Porque para a gente estar acompanhando esse momento, tem que ter um mínimo de fé. Diante de Jesus desapareciam as enfermidades. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham a coragem de levar os seus enfermos até Jesus. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas peregrinações a Lourdes. E é muito interessante o que acontece ali em Lourdes. Tem ali o banho das águas, mas o momento auge é a procissão com o Santíssimo Sacramento. É Jesus. Enquanto Jesus vai passando ali em procissão, as pessoas vão se organizando para poder estar diante dele. E alguns, inclusive, não tendo condições, são postos numa cadeira de rodas e levados para serem apresentados a Jesus. E quando a multidão é muito grande, uma caixinha de som num lugar fixo não dá conta daquele povo todo, porque a multidão era grande demais, igual que diz o Evangelho. Então o que eles fazem? Eles colocam lá um carro de som, e nesse carro de som tem uma palavra que vai sendo repetida. Uma palavra da Sagrada Escritura que diz: Jesus, falando de Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Gente, que oração maravilhosa para a gente fazer nessa sexta-feira. Jesus, aquele que tu amas, Senhor, está enfermo. A minha sogra, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha filha. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E enfermo aqui, sabe o que significa? Não está firme. Senhor, meu filho não está firme. Senhor, meu casamento não está firme. Senhor, a minha convicção não está firme. Senhor, eu me sinto fraco, abatido. Senhor, a minha mente não está firme. Olha que oração espetacular para se fazer ao modo bizantino. Você ir contando nas contas do Santo Terço. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Nós precisamos levar quem está enfermo a Jesus. Nós católicos precisamos perder o medo de rezar pela cura das pessoas.
Nós temos que recuperar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E eu lhe digo, ninguém acredita tanto na cura, inclusive cura física, quanto a nossa igreja, quanto a Igreja Católica. Mas, Márcio, já houve tantos comentários, às vezes até algumas críticas, às vezes até algumas correções, não é? Em relação à atividade, algumas pessoas leigas, por causa desse tipo de oração, foi proibido. Por quê? Porque tentaram reduzir o dom da cura a curandeirismo. Separaram a palavra de Deus, deixaram de lado a pregação da fé e foi só para a prática do eu te curo. Não, isso não. Quem cura é Cristo. E pela sua palavra e pela força da oração, põe as mãos sobre o seu peito e peça a Deus agora a graça de começar em você. E eu vou pedir a graça de começar em mim, da gente viver plenamente a oração de cura numa entrega total a Deus. Como é que eu posso viver plenamente essa oração de cura? Numa entrega total a Deus. Você vai rezar pelos outros? Reza primeiro por você. Põe as mãos sobre você e diga: Senhor, esse aqui que tu amas, porque eu sei que tu me amas, Senhor. Esse aqui está enfermo. Eu quero, Senhor, me trazer diante de Ti. Eu não quero, Senhor, me levar diante de outros que prometem uma cura espiritual. Porque eu sei que a verdadeira cura só Tu podes dar, que passa pelo perdão dos pecados e culmina na salvação. Eu não posso, Senhor, por causa de uma cura física, jogar fora o perdão dos pecados e a minha salvação. É na Tua presença que eu quero me colocar, Senhor. E reconhecer com humildade: aquele que Tu amas está enfermo. Eu preciso da Tua graça para que eu seja firme. Eu preciso da Tua graça, inclusive, para firmar a minha fé, Senhor. Abençoa-me neste momento. Senhor Jesus, pela fé é que as portas se abrem para o Senhor agir. Eu creio que tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu creio, Senhor, que aquela fé que moveu aqueles amigos move agora os nossos corações para acreditar nesse poder de Deus, nesta força de Deus que se derrama agora sobre nós. Porque quando oramos, o céu se abre. Quando oramos, Deus age. E eu creio que o Senhor está agindo agora em corações aflitos, corações angustiados, corações preocupados, corações que estavam pesados e por isso paralisados. Meu irmão, minha irmã, cante com toda a fé. Com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela
a força da oração. Senti que, enquanto nós rezávamos, eu deveria abrir esse livro. E ao abrir, olha em que passagem caiu o livro que eu tinha anunciado aqui, Amando a Jesus Cristo. Diz assim: quem perseverar na oração, tenha a certeza de que não importa com quantos pecados o diabo possa cercá-lo, o Senhor acabará por trazê-lo ao porto seguro da salvação. Quem não para no caminho da oração, ainda que seja uma oração sem palavras, só nos pensamentos. Quem não desiste deste caminho, chega mais cedo ou mais tarde ao porto da salvação. O diabo se esforça tanto para retirar as almas da oração, porque ele bem sabe que perdeu aquelas que perseveram fielmente na oração. Santa Teresa d'Ávila, página 102 do livro Amando a Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por esse bom conselho que vem confirmar esse momento de oração. Eu confirmo que vinha essas situações, né? Todos nós podemos ir pensando em cada um dos nossos impossíveis, viu? E enquanto a Salete rezava, me vinha assim, muita coisa que a gente escuta, Márcio, muita coisa que a gente vê, que entra pelos nossos olhos e que a gente vai acreditando que aquilo é impossível. Às vezes as pessoas vão falando e a gente vai acreditando que aquilo é impossível. Mas para quem que a gente tem que dar ouvidos e olhos? A Jesus. A Jesus, é nele, é no Senhor, é na fé. Porque quem tem a graça de ver realmente com clareza todas as nossas situações? Nosso Deus. Então vamos recorrer a Ele, Val. Consulte a quem sabe, não a quem não sabe. Não é? Então vamos lá? Quem que a gente precisa dar ouvidos e olhos? Ah, Jesus, já falei. Pedi a Deus essa graça. Só quero ter ouvidos aonde a palavra de Deus tem voz. Que assim seja na minha vida e na vida de todos nós. Mas para mim, Deus também falou ao meu coração. Diz que às vezes a gente tem que ter coragem de carregar as pessoas. Não é? Porque às vezes a gente fala de nós e a gente precisa se colocar na presença de Deus. Mas quero dizer a você também, tenha coragem de carregar mais um pouco aquele que está aí na sua casa, aquele que está enfermo. Às vezes a gente desanima, mas lute. Ultrapasse aí as portas fechadas, as janelas fechadas. Ouse colocar na presença de Jesus, depois você mesmo vai receber o resultado. Dá mais volta na casa. Dá mais volta na Vai casa. pensando na Busca. estratégia, né? Não, mas não desanima não. Desanima não. O Espírito Santo vai te ensinar uma entrada. Entrada, olha, Exatamente. Ele vai te ensinar. Ele vai... quem pensaria que por cima daria certo? É ele que abre a brecha. Ele vai abrir a brecha. Isso mesmo, o improvável acontece, minha gente, quando nós estamos